pessoal, meu nome é João Eric, sou aluno do curso de Ciências Biológicas pela UFPB Virtual, estou vinculado ao polo de Itaporanga, Paraíba. E hoje eu trago uma atividade da disciplina de Anatomia Vegetal. Atividade esta que a gente teria que fazer modelos didáticos sobre a anatomia vegetal. Então, de acordo com o que foi proposto para a gente no fórum anterior e também na disciplina, então hoje eu trouxe um modelo didático mostrando um pouquinho sobre a estrutura da parede celular. Então, a aula prática sobre a parede celular geralmente é observada em microscópio óptico. Então, se a gente for analisar no microscópio óptico a parede celular, é uma imagem mais ou menos parecida com esta que eu vou colocar aqui na tela. Porém, a gente sabe que não são todas as escolas, principalmente as escolas públicas, que dispõem de laboratório, principalmente de microscópio, para se analisar tecidos vegetais e animais. Então, pensando nisso, eu trouxe um modelo didático falando sobre a parede celular dos vegetais. Então, antes de mostrar o modelo didático sobre a parede vegetal, vamos falar um pouquinho sobre as características gerais da parede vegetal. Primeiro, a parede celular está presente nas células vegetais. Ela envolve a membrana dessas células, mas não são todas as células vegetais que vão ter a parede celular. Existem algumas exceções, como, por exemplo, as células em formação do endosperma e os embriões das gimnospermas. Por muito tempo, acreditavam que a parede celular não tinha função alguma. Porém, com o tempo, com aprofundamento nos estudos sobre a parede celular, perceberam que ela tem várias funções importantes para a planta, como, por exemplo, a defesa contra predadores e patógenos, ou seja, ela vai estar ali envolvendo a membrana celular e, por ser rígida, ela vai também defender essa célula contra algum patógeno, contra algum parasita. Outra função é prevenir a ruptura da membrana devido à entrada de água na célula. Ou seja, se não houvesse a parede celular, devido à entrada de água naquela célula, então, com o tempo, com o acúmulo de água, aquela membrana, como a gente sabe, a membrana é extremamente fina, então aquela membrana poderia se romper. Então, como a parede vegetal ela é rígida, então ela vai impedir que essa membrana se rompa e impedir também que a célula ela se destrua por causa disso. Outra função também é o controle na taxa de crescimento. Justamente pela sua rigidez, ela vai fazer o controle ali de até onde a planta pode crescer. Há plantas que crescem até um certo tamanho e há plantas que não vão crescer bastante. Tudo isso vai depender da parede celular de cada planta especificamente. E outra função não menos importante é que a parede celular ela armazena compostos de reserva e enzimas, como por exemplo o amido, que é o composto de reserva dos vegetais, é a reserva energética dos vegetais. Também ela pode armazenar algumas substâncias, como a celulose, dentre outras substâncias. E também água e sais minerais, substâncias inorgânicas. Tudo isso a parede celular pode armazenar e pode também estar passando isso de acordo com o nível trófico. Falando um pouquinho sobre a composição da parede celular, ela é formada por polissacarídeos. O que seria então polissacarídeos? Polissacarídeos vão ser formados por monômeros de glicose. Então é tipo um trem e cada vagãozinho ali é uma molécula de glicose e isso a gente chama de polissacarídeo. O polissacarídeo da parede celular é o mais estável. A união de várias cadeias forma uma estrutura filamentosa chamada microfibrila. Podemos encontrar também outros compostos como as peptinas, lignina, lipídios, dentre outros. A gente já viu que a parede celular ela tem várias funções importantes para a planta. Então, se a gente fosse analisar isso ao microscópio óptico, a gente iria ver a cadeia de polissacarídeos e dentro ali da cadeia a gente iria ver os cloroplastos. Estes cloroplastos, eles têm uma função muito importante na célula vegetal, porque eles dão pigmento ao vegetal, pigmento verde, e também eles realizam um processo muito importante para todo mundo, que é a fotossíntese. Então o modelo didático que eu trouxe é justamente para isso, para ilustrar a parede celular juntamente com os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese. Então, aqui o meu modelo didático sobre a parede celular.
Se a gente for visualizar no microscópio óptico, a gente vai ter mais ou menos essa imagem aqui. Aqui a gente pode ver a parede celular, né? Eu especifiquei aqui de branco. Lembrando que para fazer essa maquete, eu precisei apenas de massa de modelar, né? Uma cartolina e também alguns lápis contorno. Então, essa maqueta ela pode ser utilizada sim em sala de aula para suprir a necessidade, no caso, de um microscópio óptico. Ou seja, ela ilustra muito bem aqui a parede celular e também a questão dos cloroplastos. Então, no caso aqui, eu tenho de branco aqui, de massinha de modelar branco, eu especifiquei aqui a parede celular, certo? Se a gente for analisar no microscópio, a gente vai ver uns pontinhos verdes. Esses pontinhos verdes aqui são os cloroplastos. Como eu já falei anteriormente, são responsáveis por dar pigmento e também por realizar o processo de fotossíntese. Então, no microscópio óptico, quando a gente aumenta a resolução, a gente pode perceber lá no microscópio que esses pontinhos verdes eles vão passar a se movimentar. Então, eles se movimentando, a gente pode dizer que eles estão realizando o processo de fotossíntese. Então, este foi o meu modelo didático sobre a parede celular, uma atividade proposta na disciplina de Anatomia Vegetal do curso de Ciências Biológicas pela UFPB Virtual. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído também para os meus colegas de estudo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.